Manhã de terça-feira, no Itamaraty, o ministro Ernesto Araújo, em coletiva de imprensa, exibiu uma personalidade bem diferente daquela que exibe no Twitter, em artigos e até em capas de revista. Em vez de Weintraub bizarro, o ministro destacou o seu trabalho em buscar acordos comerciais com parceiros como a Coreia do Sul e o Canadá e ressaltou a importância de esses acordos beneficiarem também a indústria brasileira e não apenas as commodities. Araújo fugiu de detalhes sobre temas controversos como o esforço para mudar o embaixador da China em Brasília e tecer comentários sobre a turma do Centrão no Congresso. Preciso falar também da questão da indústria especificamente, porque nós temos hoje uma disparidade muito grande em termos de competitividade no Brasil entre o agronegócio e a indústria. Em grande medida, a indústria brasileira ficou para trás nos últimos 20, 30 anos. E a indústria foi, em grande parte, esquecida, né? Nós tivemos sucessivos governos a partir dos anos 90, a partir de meados dos anos 90, que estranhamente são hoje considerados pragmáticos, mas que perderam imensas oportunidades de colocar o Brasil nos grandes acordos comerciais, de colocar o setor produtivo brasileiro, sobretudo o setor industrial, nas grandes cadeias de produção. Houve a famosa onda das commodities, né, nos anos 2000, e se acreditou que isso seria suficiente para o desenvolvimento do Brasil. Isso não foi suficiente, o investimento correu para outros lugares, e agora nós precisamos correr atrás, e estamos correndo atrás para trazer esses investimentos, para trazer essas cadeias produtivas, para criar essa rede, né? Para isso precisamos criar essa rede com as grandes economias do mundo. A ideia do alinhamento automático com os Estados Unidos, que é outra ideia completamente falsa. Nós identificamos que era fundamental criar uma estrutura de confiança, uma estrutura de parceria com os Estados Unidos. E, a partir desse nível macro, começar a criar os instrumentos específicos. É claro que uma relação profunda, como nós estávamos construindo, num país democrático, isso não se transpõe, às vezes, automaticamente quando muda o governo, porque depende de um encaixe, né? Mas esse encaixe continua sendo totalmente possível. Nós já estamos trabalhando nisso com a nova administração. Claro, queremos vender soja e minério de ferro, não queremos vender a alma. O que isso significa? Significa que nós vamos ter a nossa estratégia de desenvolvimento, nossa estratégia de inserção internacional, de comércio internacional, de acordo com as nossas prioridades, com os nossos interesses, né? Isso se traduz em toda essa rede de acordos que nós estamos procurando formar, né? Significa que a China tem a estratégia dela de inserção mundial, de crescimento, de poder, que a gente não contesta, que está lá, né? Mas o Brasil terá, isso é que eu falei desde 2019, isso que nós estamos fazendo, uma política externa, uma estratégia a partir dos seus interesses, né? E não se encaixando, como eu acho que era um pouco a tendência anteriormente, numa estratégia exclusivamente da China, né? Eu sempre deixei claro para os interlocutores chineses que o meu objetivo era ter a melhor relação possível com a China, e que a minha preocupação era que essa atuação da embaixada chinesa estava prejudicando a relação Brasil-China, prejudicando a própria imagem da China no Brasil. Claro que isso é um interesse básico da China, mas procurei chamar a atenção para isso. Se você olha a imagem da China na opinião pública brasileira hoje e antes dessas manifestações da embaixada chinesa, eu acho que, infelizmente, há um decréscimo, há uma imagem hoje que é pior em relação à China, que foi criada, eu acho, né, exclusivamente por esse tipo de atuação, que agora, como eu digo, eu acho que está superada. O ministro também fugiu da minha pergunta sobre o apoio dele ao suposto plano de paz apresentado por Donald Trump no começo de 2020, do qual os palestinos foram excluídos da redação. O ministro não quis afirmar se o apoio a esse acordo representaria uma mudança de postura do Brasil em relação ao reconhecimento das fronteiras de Israel e Palestina pré-1967, que é a posição que o Brasil adota desde o fim de 2010.